Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e seguem minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, você não sabe o que está perdendo. Nele você tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, 100% gratuito na palma da sua mão. Além também de poder assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, logo mais, amanhã, 6 da noite, faltam menos de 24 horas pro Clássico, teremos aí Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O Fluminense, nesse sábado, meteu um 7-0 aí no Volta Redonda, 4 gols de Germancano e já está na final do Carioca. Quem avançar, pega o tricolor na grande final do estadual. Beleza? Falando já sobre o Flamengo e Vasco, uma notícia aí que pegou muita gente desprevenido. Tanto Flamengo como o Vasco treinaram hoje na parte da manhã e lá do Ninho do Urubu, o Arrascaeta saiu durante o treinamento porque ele sentiu dores no pubis. Ele tem um probleminha de pubis, que ano passado ele teve que fazer um tratamento intensivo para conseguir jogar as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. E agora ele vira dúvida para a partida. O jogador realizou exames médicos na parte da tarde, mas faz-se um sigilo lá na parte da Gávea e ninguém solta se o Arrascaeta vai para o jogo ou não. Caso ele fique fora, quem retoma a posição no time é o Everton Ribeiro. Eles têm problema também pelo lado direito, porque o Mateuzinho contra o Vasco fraturou a tíbia, vai ficar alguns meses fora, e o Varela também com problemas físicos não vem atuando. Deve-se improvisar o Everton Cebolinha de ala direito para a partida. E só um breve parêntese aqui, você vê os nomes que eu cito quando sai um jogador para entrar outro. Infelizmente pra gente aí, o rival tem um elenco muito forte. Ah, o Arrascaeta não vai jogar, joga o Everton. Ah, não tem o Mateuzinho, o Varela para direitar, mas o Cebolinha pode jogar por ali. Ainda tem o Gerson, que não jogou o jogo de ida que a gente perdeu por 3-2, porque tinha tomado o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, e esse vai poder atuar na partida. Deve ganhar até a vaga do Vidal por dentro, tá bom? Então o Arrascaeta é dúvida para a partida. Vamos trazer uma informação importante. Primeiro, o Bahia entrou na negociação e fez uma proposta oficial para contratar o atacante Eduardo Sacha, de 31 anos de idade, está no Atlético Mineiro desde 2020. E o Vasco, segundo apurou o companheiro Marco Vasconcelos da Tupi, já tinha tanto tempo de contrato como base salarial acertado com o jogador e ele viria ao Vasco. Porém, novidade, ó, vou ler para vocês o tweet aqui do Marco Vasconcelos da Super Rádio Tupi. Antes avançada, a negociação para a vinda de Eduardo Sacha ao Vasco não acontecerá mais. A transferência não foi autorizada pela 777. Ele bota entre parênteses, ainda estamos tentando apurar qual foi o motivo. Já existiu o acerto entre as partes. Destino do atacante será ou Bahia ou Bragantino. Como eu mencionei, o Bahia fez uma proposta oficial já pelo jogador e o Bragantino também tem interesse. Então o Eduardo Sacha não vem mais ao Vasco da Gama. E agora um tema muito importante para nós discutirmos aqui no vídeo, a tal da polêmica lá dos preços dos ingressos. Eu vou trazer para vocês uma matéria do GE e vou complementar aqui. Falei para vocês que o Vasco está tentando achar um meio termo de aumentar as receitas dos jogos da bilheteria em São Januário. O estádio é pequeno, o Vasco quer aumentar as receitas, mas esfolaram o torcedor contra o ABC na Copa do Brasil. Resultado, o menor público do Vasco em São Januário na temporada, porém o maior faturamento do Vasco desde o jogo da Libertadores de 2018 contra a Universidade de Chile.
Você vê que a receita subiu, mesmo com o menor público. Por outro lado, o estádio ficou mais vazio. Eu vou trazer para vocês alguns números aqui do levantamento do GE. Vamos lá, os maiores rendas do Vasco desde 2012 em São Januário. O maior faturamento foi na partida entre Vasco e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro, última rodada de 2017. Renda R$1.178.000. O segundo maior faturamento foi do Vasco 0, Universidade de Chile 1, pela Libertadores de 2018, 13 de março. A renda foi R$1.125.000. Vasco e ABC é o terceiro maior faturamento do Vasco em São Januário desde 2012. R$1.090.015, muito próximo do R$1.195.000 e R$1.178.000. Ou seja, o maior faturamento, que foi em 2017, ele não tem nem R$100.000 a mais de faturamento. E isso porque só teve 12 mil e mais uns quebrados de público pagante. O jogo contra a Ponte Preta teve mais de 17 mil e o jogo da Universidade de Chile também. E agora sobre o público, foi o menor público do Vasco no ano jogando na Colina. Eu vou trazer para vocês aqui os públicos do Vasco em São Januário. Vasco e Madureira, que foi a estreia do Carioca, 16.214. Vasco 5, Resende 0, 16.795. Isso é pagante, está presente, dá mais. Tem gratuidade, convidado e por aí vai. Vasco e Boa Vista 4-1, 16.843. Vasco e Bangu 17.011. O menor público pagante Vasco e ABC 12.827. E o pior de tudo foi o ambiente e a atmosfera. Narrei isso e trouxe para vocês. Um São Januário frio, as organizadas protestaram pelo aumento do preço dos ingressos. Não levaram bandeira, não levaram bateria e protestaram. Então o estádio ficou frio, não tinha quem puxasse as músicas. Basicamente virou um teatro, a galera só xingando ali quando o time tinha um lance ruim, quando tinha um bom lance de perigo, aquele e uns gritos tímidos de Vasco, coisa do tipo, tá? E o Maurício Barbieri foi questionado sobre isso na entrevista coletiva que ele deu depois da derrota contra o ABC, se ele percebeu essa mudança abrupta do comportamento da torcida do Vasco no jogo e quanto isso pode ter interferido e feito falta no resultado da partida. O que eu posso te dizer é que tudo aquilo que a gente enfatizou muitas vezes é o que de fato a gente sente, que quando o estádio está cheio, que quando a torcida está do nosso lado, a gente é muito mais forte. E quando isso não acontece, sem dúvida nenhuma, para nós falta alguma coisa. Eu não posso atribuir de maneira nenhuma o resultado a isso, né? A gente precisa saber se comportar em diferentes condições, foi o que a gente procurou fazer. É um grupo que se doa bastante, que trabalha bastante. Eu sei que nesse momento ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem um resultado, a gente entende e está trabalhando para entregar. E é isso, poderia estar mais cheio, poderia ter tido um contexto diferente que nos ajudasse mais? Sim, poderia, mas a gente também não pode depender disso, nós como jogadores, né? Então a gente tem que procurar sempre fazer o melhor trabalho, se comportar da melhor maneira e volto a dizer, a gente é ciente de que hoje a gente não conseguiu imprimir o melhor jogo e é um objetivo que cai, não é o fim da temporada, não é o fim do trabalho, não é nada disso. Claro que a gente tem que sentar, tem que rever, tem que fazer os ajustes e tem que melhorar. Não tem outro caminho, esse é o único caminho a seguir. Bom, galera, para finalizar, vou trazer para vocês aqui um dado ruim para a gente encerrar esse assunto aí, Copa do Brasil. Desde 2015, o Vasco não chega sequer às oitavas de final da competição. Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco é eliminado na segunda fase nos pênaltis. Ano passado a eliminação foi para Juazeirense nas penalidades máximas e nessa temporada agora para o ABC. O maior algoz do Vasco em Copa do Brasil é o Cruzeiro, nos eliminou em 4 vezes e de todas as eliminações do Vasco, 10 vezes foram para equipes nordestinas e o nosso maior algoz do Nordeste é o Vitória, nos tirou
3 vezes. E o ABC nos elimina pela segunda vez. O Vasco caiu pro ABC em 2014. Um dos gols à época foi marcado até pelo lateral direito Madison, que vem pro Vasco depois dessa boa atuação contra a gente. E agora novamente em São Januário, o Vasco é eliminado para o ABC. Isso mostra muito o apequenamento e os péssimos desempenhos esportivos do Vasco nas últimas temporadas. Em 2015 nós chegamos às oitavas, mas fomos eliminados para o São Paulo. E eu me lembro que em um dos jogos a gente ainda tomou uma goleada. O Vasco em 2015 estava lutando contra rebaixamento, fez aquele primeiro turno ridículo de 13 pontos, chega aquela tropa de choque no segundo turno, Nenê, Andrezinho, Diguinho, Júlio César, Riascos, uma galera que fez o Vasco dar uma arrancada fulminante e por muito pouco a gente não livrou o rebaixamento. E o Vasco toma uma goleada do São Paulo num daqueles jogos, no jogo de volta, o São Paulo põe um time alternativo e nos ganha de novo. E o Vasco foi eliminado. A última vez que a gente chegou a uma fase de oitavas de final da competição. É vergonhoso. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais não, nem amanhã eu chego com a nossa primeira edição. Não sei se eu conseguirei ir ao Maracanã amanhã. Tô tentando mexer meus pauzinhos aqui no bastidor, porque eu mandei o credenciamento para a Sérgio, perdi um pouco o time do dia certo para poder mandar. Foi um jogo em cima do outro, segunda Flamengo, quinta Copa do Brasil contra o ABC, já emendou sexta-feira, cabeça deu tilt quando eu lembrei de mandar o credenciamento, provavelmente tinha passado o prazo, enfim, a galera não me respondeu até agora. Então vou tentar conseguir falar com alguém aqui por bastidor para ver se coloca o meu nome lá no credenciamento, se não, amanhã eu vou assistir o jogo de casa, então logo farei o meu pós-jogo de casa, tá bom? Então não é certo de eu ir ou de eu não ir para o jogo amanhã. Tentar aqui resolver essa questão, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, amanhã eu volto. Valeu, fui.